Primeiramente, Nicole e Pastor Renato, a gente, pra galera que tá em casa e pra quem tá assistindo, a gente precisa entender o que é a psicologia, né? Nicole, você é psicóloga, você entende muito bem como que funciona a psicologia, né? Não é à toa que você estudou e tá aqui pra falar disso. Então diga pra gente como e o que é a psicologia. A psicologia é uma ciência que estuda a saúde mental das pessoas, atua de diversas formas, tem várias abordagens diferentes. Tem o que todo mundo conhece, que é a psicanálise do Freud, tem a TCC, que é a cognitiva do Skinner, tem a minha, que é a analítica, que é do Jung. Então é isso, a gente trabalha ajudando os indivíduos a se entenderem melhor, né? É muito baseado na identidade e o autoconhecimento. Ela é utilizada especialmente na clínica, mas também é utilizada em escolas, casos específicos. Por exemplo, tem profissionais que atendem somente autismo para crianças que têm essa demanda, né? Pode atender casais, famílias, idosos, suicídio, hospital. A área é diversa, é enorme, assim, mas bem resumidamente é isso. Que legal. Heavy, teu conhecimento sobre psicologia, o que é a psicologia pra você? Então, eu vejo a psicologia como uma ciência, né? É importante para o ser humano se compreender, para olhar para dentro de si, né? Uma ferramenta, né? Falando como um teólogo, né? Para a pessoa que está totalmente caída e que ela precisa compreender e se compreender no mundo, né? Então, nós temos sempre que lembrar a condição humana, a condição de Gênesis 3. E então, compreender que nós precisamos, e o Senhor mesmo deu sabedoria, inteligência, para mitigar, né, os problemas do pecado, mas sempre se lembrando, né, que o problema do pecado ele só tem uma saída, né, e somente um lugar nós conseguimos a solução dele. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos o Senhor providenciando meios, métodos, ciência, para que a pessoa possa se compreender no mundo, entender o lugar dela, conseguir olhar para dentro, né, mas sempre lembrar que a resposta final é bíblica, né? Então é aí que nós trabalhamos. Muitos, até tem professores, tem muito problema, né, com a psicologia, e porque, como a Nicole disse, né, você vai ser obrigado a olhar para dentro. Né, e a psicologia crua, ela vai ensinar você a encontrar a resposta dentro de você mesmo e você sair desse problema, né? Como um pastor também não pode dar a resposta pronta, ó, faça isso, não faça isso, né? Você leva a pessoa a olhar para dentro e compreender. A diferença é que pastoralmente nós olhamos para a psicologia e eu como pastor vou falar assim, ó, você vai olhar para dentro de você vai perceber quem você é, então você vai perceber o tanto que você precisa de Jesus. Quanto que esse seu problema, você pode, não é pecado, não é um problema você até ser encaminhado a um psiquiatra, tomar medicação, mas a resposta final vai ser sempre do Senhor. A restauração é do Senhor. Então, quando nós olhamos para dentro de nós e vemos o vazio, nós olhamos para Deus e conseguimos compreender que Ele que vai compreender, que vai preencher todo aquele vazio, que vai restaurar aquela pessoa que está com um problema, né? Mais uma vez lembrando, pagando a conta, né? que nos é dada desde a queda, né? E uma condição que nós estamos. Se alguém acaba ouvindo isso de uma maneira um pouco distraída ou desatenta ou até desonesta, vai achar que o senhor está defendendo que, na verdade, na psicologia não serve de muita coisa. Não, porque está falando que, no fim das contas, o que resolve é Jesus. E é mesmo. Porque quando a gente estuda hermenêutica, tem uma sigla chamada FCD, né, pastor? Que é foco da condição decaída. Ou seja, todas as mazelas do mundo são culpa do pecado. Então, em último caso, ou melhor, em primeiro caso, é Jesus mesmo a resposta, não é? Então, talvez a Nicole vai poder responder isso melhor pra gente, mas a gente pode talvez pensar que a psicologia serve para ajustar a pessoa nas suas demandas internas mentais para ela entender que ela realmente está precisando de Jesus, no fim das contas. É preparar até mesmo o caminho, né? Por isso que eu fui já para o Gênesis 3, né? Que ali é uma coisa que nós não conseguimos refutar, é uma condição humana. Por exemplo, porque nós tomamos remédio para dor de cabeça. Não é pecado tomar remédio para dor de cabeça. Embora alguns ainda assim também já escutei e falar, não, se você toma remédio, você não tem fé. Não, você tem fé e toma remédio. Ora e toma remédio. Exato. É que é muito também o mergulhar no inconsciente, né? Porque se é uma coisa que já está intrínseca
que nem o pastor falou, é uma coisa que a gente já tem esse vazio, a gente já busca isso, é uma coisa do inconsciente. Se o nosso consciente tá cheio de bagunça, cheio de informação, cheio de problema, a gente não vai conseguir ouvir o inconsciente. É aí que eu entro, né? Eu vou arrumar a bagunça do quarto, falar, peraí, que tá tudo bagunçado aqui, né? Chego fazendo coque já, né? Vamos arrumar isso aqui. Vamos fazer uma faxina pro inconsciente conseguir entrar e começar a fazer o trabalho todo, né? Eu lembro de uma vez, que inclusive foi nessa sala, aconselhando uma pessoa, ela tomava remédios, mas ela não tava tomando remédio na época. Eu falei, a gente não consegue evoluir mais. Porque você não tá conseguindo cuidar da sua espiritualidade com a sua mente bagunçada. Vamos resolver essa parte mental primeiro, aí depois a gente vai pra parte espiritual. Porque é o homem completo, né? O homem inteiro. Se uma parte tá ruim, a outra vai estar também, né? Com certeza. O espiritual da gente necessita, né, desse entendimento que a gente tá vazio. E achei muito legal esse termo que a Nicole usou de arrumar a bagunça. Muita gente tá aí bagunçada no mundo, né? Ou na própria igreja. Bagunçadíssima. E não procura, às vezes, nem mesmo o próprio pastor. A gente vai entrar nesse tema também, né, pastor? Do medo do pastor. Meu Deus, eu vou falar com o pastor. Ou com uma psicóloga, que também tem. Meu Deus, eu vou falar com uma psicóloga. Tem o estigma de que psicologia ainda é só pra louco, né? Exatamente. E não, né, gente? E o estigma de que pro gabinete pastoral é só quando eu forniquei, Disciplina. né? Ou traí minha esposa. Quando eu aprontei alguma coisa muito não séria, é assim, né? Então, se eu for lá, o pastor vai contar pro conselho. Exatamente. Sim, vamos tomar um chá, filhão. Mas, ainda nesse assunto, Nicole e pastor, vocês falaram que a psicologia é uma ciência, né? E muita gente do âmbito evangélico ou não evangélico não tem às vezes esse pensamento. Acha que a psicologia não é uma ciência, e sim algo medicinal, né? Algo da parte médica. Tem clinicamente, como que balanceia psicologia clínica e a psicologia ciência, no caso, né? Esses dois... É que ela é fruto de muitos pensadores psiquiatras. Uhum. O Jung era psiquiatra, o Freud era psiquiatra. Então esse movimento veio daí. Por exemplo, no Brasil veio do movimento psiquiátrico mesmo, né? Tem a Anísia da Silveira, uma grande referência, inclusive ela estava de aniversário ontem. Parabéns. Falecida, mas a gente comemora parabéns. porque ela é super importante. Eu dei parabéns pra ela. Desculpa, mas ela é super importante, mas assim, veio fruto de médicos que começaram a pesquisar. Alquimistas, inclusive, era um termo muito mais antigo. Alquimista, é verdade, eu lembro da escola. Então, ela vem daí, é alienista também, vem dessa parte mais dos médicos. Então, a partir deles, a psicologia começou a surgir. Que eles começaram a entender que apenas a histeria lá das histéricas de Freud, por exemplo. Era só dar medicamento. Não. As dores delas... Não sei se vocês conhecem os casos das histéricas de Freud, mas, tipo, paralisavam uma parte do corpo. Nenhum médico sabia porque não tinha uma razão fisiológica, né? E descobria que aquilo era psicológico. Então, o corpo literalizava um processo simbólico que o paciente não conseguia simbolizar. Então, surgiu a psicologia daí. É uma forma de oferecer ao indivíduo como simbolizar o que ele está sentindo. Então, por isso que é uma ciência. E a gente faz pesquisa normal. Por exemplo, a parte do TCC de Skinner, ele fazia muito teste com ratinho. É polêmico até hoje, inclusive. A galera brinca... A gente brinca os camundongos. Luiz Amel, desculpa, Luiz Amel. Luiz Amel, desculpa aí. Mas a galera até brinca na faculdade, né? Quando que a gente vai mexer com os ratos, né? Pra aprender a fazer todo esse mecanismo. Mas ela é muito baseada em evidência, né? O Jung usava bastante ratinho, né? Não, o Skinner. Era o Skinner que usava. Que usava o cachorro também, né? Usava, isso aí. Teve um aluno do seminário que ele contou que eles tentavam ensinar o rato alguma maneira dele se defender da cobra. Porque eles sabiam que esses ratinhos depois eles serviam como alimento das cobras lá da universidade. Então eles defendiam algum jeito pra dar trabalho pra cobra conseguir pegar ele no... E deu certo? Eu não sei, ele só sabia a primeira parte, né? A segunda eu não sei como. Ensinaram Muay Thai pros ratos. Mas pelo movimento lá de repetição positiva, né? Então o ratinho fazer algum movimento que seria importante para ele se defender, E o que acontece da galera também separar a psicologia da ciência, porque é uma ciência que não é exata. Tipo, muito do que a gente vai conversar hoje não tem exatidão. Eu não posso falar que é tudo igual para todo mundo. Porque tem a frase que todo psicólogo fala, é o quê? Subjetivo. Tem a subjetividade.
Então é isso que faz o pessoal não achar que é uma ciência exata. Entendi. Bacana, muito legal. Interessante demais. Mas isso reflete também no gabinete pastoral. Nenhum caso que a gente atende no gabinete é igual. É parecido. Você pode até tentar usar a mesma técnica ou Mesmo princípio, o mesmo né? princípio, mas cada pessoa ela vai responder de um jeito. Sim. As emoções são diferentes, a forma de ver o problema é diferente. Nós não conseguimos, por exemplo, medir a dor. Por exemplo, uma pessoa fala assim, estou com dor. E o outro fala, eu também estou com dor. Não vamos conseguir saber a Quem profundidade tem mais da dor, né? Por exemplo, no hospital, lá você vai na UPA, ele pergunta assim, de 0 a 10, quanto que é a tua dor? Pra ele tentar entender o que dor você está sofrendo. E mesmo assim, o parâmetro do 10 meu pode não ser o mesmo do seu, né? Pra mim é 2, pra Nicole é 10. Fala, o doutor morrendo. Ele fala assim, você não tá morrendo. Exato. É subjetivo mesmo. É porque nós somos completos, né? Nós Sim. somos seres biopsicossociais, então tudo influencia, tudo altera. É bem difícil. Por isso que as nossas profissões são muito complicadas. Boa sorte aí, futuro pastor. É muito complicado. E Didi, fala um pouco o que você acha dessa história da psicologia, que você já deu uma lida já. Eu acho uma loucura. Uma loucura. Acho uma loucura a psicologia. Brincadeira, não acho não. Eu acho uma benção a psicologia porque eu conheci a psicologia principalmente quando eu me vi acordado na UTI sem mexer nem o lado esquerdo, sem mexer nada. Aí a primeira pessoa que eu encontrei foi a psicóloga que estava me atendendo durante a minha estadia no hospital. Fiquei 3 meses no hospital. 3 meses é muita coisa pra você ficar no hospital. Então ela me cuidou de mim, conversava comigo e tal, me tratava, digamos assim. Então a primeira pessoa que eu conheci foi ela. E eu fiz até mais terapias depois. Porque você imagina, você é uma pessoa com as suas plenas atividades, assim, jogava bola, participava de campeonato, tocava violão, tocava guitarra na igreja, fazia de tudo, batia palma, hoje não bato palma mais. Corria sem problema, sem dificuldade, sem medo de torcer o pé. Então foi extremamente necessário e importante para mim, até mesmo ser primeiro paciente. Né? É paciente que fala, né? É paciente mesmo. Ser um paciente de uma psicóloga e depois de um psicólogo, porque para eu saber como eu ia lidar com essa demanda minha interna. Porque assim, eu sabia que Deus me amava. Eu sabia que Deus tinha feito um milagre na minha vida, porque era para eu ter morrido. Mas e agora? O que eu vou fazer com essa deficiência aqui? Eu nunca fui deficiente. Como Quem é esse novo corpo que eu habito, né? E eu descobri que, na verdade, todos os meus medos, todas as minhas dificuldades estavam na minha cabeça. Quando eu entendi que a deficiência não ia me impedir de fazer a maioria das coisas que eu gostaria de fazer, eu consegui ficar mais tranquilo e consegui servir mais a Deus também. Porque, nossa, eu não vou conseguir pregar sendo deficiente. Que diferença faz, né? Eu falo normal, né? Não preciso sair correndo pra pregar, bater pau. Preciso de violão pra pregar. E isso foi interessante. Aí depois, na faculdade, eu acabei estudando um pouco. Até mesmo nos aconselhamentos a gente acaba estudando alguma coisa de psicologia. Mas não adianta. Eu acabo focando muito mais no aconselhamento bíblico, que é o que eu estudo, né? É o que eu tenho estudo preparado. Sim. Mas de psicologia, eu acabo apenas valorizando a ciência, indicando a alguns colegas quando há necessidade. E buscando identificar quando realmente eu preciso indicar alguém para fazer terapia e quando alguém também não precisa fazer terapia. Então já aconteceu os 2 casos comigo. A pessoa não estava evoluindo bem no aconselhamento pastoral, eu falei, vamos fazer terapia primeiro, depois a gente volta. E andou muito bem. Mas também aconteceu um caso que eu já contei pro pastor Renato, o pai queria mandar o filho para terapia. Eu falei, mas não é para terapia isso aí, vamos fazer um discipulado com o menino. E andou bem também. Então, claro, não vou dizer que isso é capacidade minha, é o Espírito Santo que direciona, né? Porque eu realmente creio que Deus usa o aconselhamento bíblico e Deus usa a psicologia. Mas não tenho muito o que dizer da psicologia, não. Mas eu gostaria de perguntar para a Nicole, para ela contar um pouquinho a diferença pra gente. Porque todo mundo ouve sobre Freud em relação a sexo, sobre Jung a gente não escuta muito, Skinner comportamento, sobre behaviorismo, logoterapia. Se você puder compartilhar com a gente um pouquinho de cada nuance dessas vertentes, digamos assim, não sei se pode falar vertentes da psicologia, pra gente entender um pouquinho melhor. Elas variam de acordo com a experiência do pai dessa abordagem. Por exemplo, o Freud, quando ele fala de sexo, não é o sexo literal que todo mundo pensa. Tem outro significado pra ele. A libido. Não é popular, né? Tem a ver com a libido, a energia interna.
Mas, enfim. Só que a perspectiva dele era essa. E pra ele isso fazia sentido. Por isso que, inclusive, ele e o Jung, eles trocavam cartas e eles eram muito amigos, eles conversavam, concordavam. Só que o Freud, ele é muito limitador. Ele acredita que é aquele quadrado ali que ele... Ai, desculpa, colegas da psicanálise. Mas ele acredita que esse quadrado é só... Não ficar amigo mais. Aí que aconteceu, né? Não precisa pedir perdão, é que ela também entendeu já. Aqui É que pra morre. ele, eu não lembro exatamente todos os termos. É que faz tempo já que eu estudei. Mas, tipo, pra ele, ou é histeria, tipo assim, ou é X ou é Y. Entendeu? Não existe mais do que isso. É X ou Y. Daí o Jung falou, poxa, mas não é só isso, né? Nós somos mais complexos que isso, vamos lá. E o Freud ficou bravinho, boladinho, porque o Jung questionou ele. Então o Jung criou sua própria vertente. Tanto que a psicologia analítica, que é a abordagem que eu acabei escolhendo, até hoje ela tem evolução. Até hoje tem coisas novas acontecendo. Então ela não é uma psicologia morta, ela tá o tempo todo em evolução. Enquanto a do Freud já estagnou e ficou aquilo lá mesmo. A comportamental. A comportamental, ela vê o indivíduo, mas ela é mais focada nos comportamentos, como ela já diz, né? Que é o behaviorismo, que é isso. Eu brinco, é brincadeira, eu brinco que é psicologia de cachorro, né? Que você vai dar a comidinha, manda sentar, e é isso daí. Mas ela é muito funcional. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo prático lá. Chega na clínica um paciente que ele tá com o dedo, com as mãos... Não, vou pegar o meu caso mesmo, verdade. Peguei um caso desse. Eu tenho permissão para falar desse caso, tá tudo bem, não me processem. Chegou uma paciente no meu consultório que ela roía muito os dedos até aqui embaixo. Gente, ficava no vivo os dedos dela. Até aqui embaixo. Comeu o osso, o dedo? Como assim? Roendo, ia puxando as pelezinhas e ia até embaixo. Nossa, ele demora. Eu faço isso, mas não... Daí eu pergunto pra vocês, qual que é mais funcional? Eu fazer um questionamento existencial, do simbólico por trás, do porquê que ela rói os dedos... Ou é mais fácil a gente fazer uma comportamental rápida, pra dar um resultado mais rápido. Rápida, né? É comportamental. Então, vocês entendem que ela é muito útil pra essas coisas. Então, nesse caso... Exato. Então, nesse caso, eu utilizei muita coisa da TCC, da cognitiva mesmo. De comportamental. Vai encontrar um brinquedo. Eu até esqueci o meu. Eu tenho um que é estimulativo pra você descarregar a ansiedade. Pra TDAH é ótimo. Já era, Paulo. Já. Receba. Então, assim, ela é muito útil para coisas que você precisa de resultado mais rápido. A minha abordagem, por exemplo, ela é chamada de psicologia psicologia profunda, porque ela vai muito a fundo, então demora um pouco mais. Então, são níveis avançados que ela vai. Essas são as diferenças, tipo a Gestalt terapia. A Gestalt terapia, ela é humanista, então ela entende que... Tanto que uma das frases mais importantes que a gente tem sobre a psicologia vem do Carl Rogers, que é da Gestalt terapia, o texto dele se chama Tornar-se Pessoa. Eu super indico ler, porque ele fala que pro terapeuta fazer uma análise que seja coerente, que dê bons resultados, primeiro ele tem que se tornar a pessoa junto com o paciente. Legal. Então não tem aquela coisa de nivelamento, né? Eu sou o psicólogo e o paciente está aqui. Então é uma coisa conjunta, assim como o Jung também acredita nisso. Que a gente, como psicólogo, é moldado junto com o paciente. Lembra que eu sempre falo pra você? Que eu sempre aprendo uma coisa nova com todos os casos que chegam, é nesse sentido. Daí tem várias. Tem o psicodrama, que dá pra fazer através de teatro. Você faz, muda de papel com o paciente. Fala, agora eu sou sua mãe e você fala tal coisa. Você é o psicólogo. O que você falaria pra sua mãe? Ah, isso é mais aparece nos filmes, né? A gente faz um acting, a gente pode fazer isso também. Tem, por exemplo, uma que eu uso bastante, é a técnica da cadeira vazia. É do psicodrama. Por exemplo, uma pessoa que morreu e você não tem aquilo bem finalizado. Então, a gente faz toda uma preparação de um acting pra fazer de conta que aquela pessoa que faleceu sentou na cadeira e esse paciente vai falar tudo que ele precisa falar. Também dá pra términos com ex que não quer conversar lá. Isso funciona, enfim. Então, tem essas diferenças. Foi da perspectiva do pesquisador que criou aquela abordagem. É isso que diferencia. Mas eu utilizo, assim, de várias abordagens diferentes, não só da analítica, sabe? Porque eu acho que é uma coisa integral, depende da pessoa. E eu acho que a análise não é pra todo mundo. Que nem você falou, eu acho que nem todo mundo tá pronto e nem todo mundo quer fazer e tá tudo bem. É importante você ter esse pensamento, né? Porque, querendo ou não, existe muito uma crença de que não, todo mundo precisa de terapia. Todo mundo precisa passar por isso, todo mundo. Eu acho que é uma experiência legal. Mas se a pessoa não tá pronta, a pessoa não tem condições, tipo um ultra introvertido. Como que o introvertido vai falar na psicoterapia, gente?
Sim, Não consegue. Quem não conhece, né? Não consegue. sim. Eu tava ouvindo um podcast também sobre isso. E aí tinha um psiquiatra Uhum. e um terapeuta. Uhum. Qual que é a diferença dos dois? Acho que imagino que tem alguma diferença. É que um é Rapidinho, médico e o outro faz psicologia. Nicole. O Carl Rogers é aquele que era judeu e desenvolveu essa daí no campo de concentração ou eu tô viajando? Ah, eu não lembro. Porque tem um que desenvolveu não, acho que é a logoterapia, né? Logoterapia. Acho que é Que logoterapia. o cara aham. fez, né? Sim. Desenvolveu. Aham. Esse do judeu. É muito interessante, é né? muito massa. interessante. Pra É quem- maravilhoso logoterapia. Inclusive, muitos pastores fazem na especialização em logoterapia. Sim. É muito bom. aham. Interessante. Ah, e é massa porque ele passou. A gente fala que é a terapia do abraço, é muito fofo. Que bacana. E às vezes um abraço resolve muita coisa, né? Nossa, acolhimento é exato. tudo, né? É Coisa, super exato. importante. Por isso que eu falo que esse texto do Carl Rogers assim, é referência na minha vida. O tornar-se pessoa mudou totalmente minha perspectiva de psicóloga, assim. E é muito cristão, né, pastor? Super. Porque a gente tem que se colocar no lugar do outro também, como cristão, né? Uhum. A gente vê muito Paulo falando sobre isso, né? Na verdade, é interessante, né? Quando a gente olha para o aconselhamento, né? Uma área assim que para mim é um pouco mais fácil falar. Você precisa olhar para o outro e não ver o outro como inferior a você. É. Você não vê, nossa, que pecador, de novo você está falando isso para mim. Uhum. Não, você fala assim, nossa, eu também sou assim igualzinho você, só que em outra área. Sim. Nossa, eu também tenho minhas dificuldades igualzinho você. Então essa questão de você olhar para o outro e perceber que você é igual a ele, a diferença é talvez seja o grau de maturidade ou o grau de conseguir lidar com aquele problema, coloca você no seu lugar e faz com que você atenda o outro com amor. É. Com que você perceba a falha do outro e não dê lugar à soberba. Uhum. Né? Eu acho que isso é o que o Luquis perguntou, né? Exatamente sobre isso. É você olhar para o outro como Jesus olhava. Eu estava assistindo aquela série do The Chosen, né? Uhum. E aí, a hora que ele está chamando os discípulos, ele sabia os defeitos de cada um. Ele sabia o que cada um ia aprontar. Sim. Por exemplo, quando chamou Pedro, cara, é sensacional. Ele sabia tudo o que Pedro ia fazer. Mas ele vai lá e chama o cara e ele vai andar junto. Mesmo Sim. sabendo Até mesmo Judas, né? quem ele... Exatamente, cada um com a Ele sua já sabia, função. sim. Judas sabia, foi chamado né? para Judas teve fez. um papel. Esse que é o massa da gente lembrar, né? E aí, quando a gente olha o Jesus acolhendo a galera, tendo a paciência, de toda vez explicar a parábola, isso aí devia dar uma canseira nele, mas ele sentava, acolhia, explicava a parábola, falava o que precisava ser dito, e aí então ensinava seus discípulos, acolhia eles Sim. em amor e continuou avançando no reino. Eu acho que essa é a coisa mais difícil que eu tive que aprender na clínica da psicologia analítica. Todo colega meu que escolheu a psicologia analítica fala disso. Que a gente percebe que a clínica parece que ela é um negócio vivo, assim. Ela se comporta da forma que ela quer. E só aparece paciente pra gente com demandas que a gente precisa trabalhar no nosso íntimo. Uhum. Gente, Interessante isso. é batata, assim. Chegou um paciente novo, você fala, esse caso não tem nada a ver comigo e tal. Daqui a pouco tem um negocinho, assim, uma vírgulazinha, que o paciente traz, bate lá fundo, assim. Você fala, nossa, eu tenho que resolver isso na minha vida. Que interessante. Então, a gente percebe que muitas evoluções dos nossos pacientes só acontecem depois que a gente, como psicólogo, se coloca nesse lugar. Uhum. Então, eu até brinco com os meus amigos psicólogos, que eu falo, gente, ser psicólogo é ser muito crente, porque é uma vida muito sacrificial. Sim. A gente se lasca muito por causa dos pacientes, sabe? Então, é muito legal, assim, essa coisa sincronística que a gente chama na psicologia, mas que a gente chama de cristocidência, né? Muito bom, mas- E é muito legal você abrir essa vulnerabilidade, vou dizer, sua, porque isso acontece muito com o pastor, por exemplo, né, pastor Renato? Ah, não, o pastor é o super-homem, ele não passa por dificuldade, ele não passa por problemas. É legal você dizer isso, porque geralmente a gente vai pensar, não, o psicólogo não tem nenhum problema mental, não tem nenhuma dificuldade de lidar com suas próprias emoções. E tem, né? É um Sim, ser humano. Uhum. E que legal você dizer que muitas vezes ao tratar alguém, você é tratado também. Que também acontece, né? Quantos sermões você prega para você? Pois é, né? A igreja tá ali, mas o primeiro que tá ouvindo é você. Com certeza. Mas você já lê o texto chorando e prega para você mesmo. Esse é o temor do Compartilha Senhor, com a igreja. né, pastor? Exatamente. Que Eu, beleza. eu tava vendo, o pastor falou do The Chosen, eu mandei pro Didi também. Tem uma cena nessa nova temporada, um pequeno spoiler pra quem não viu. Uhum. Então, dá uma puladinha porque não gosta de tomar spoiler. Mas é o Thiaguinho. A gente passa a segunda temporada vendo o Thiaguinho ali. Ele tem problema na série, né? Thiago Menor. De nanismo, né? Ele anda mancando e tal. E ele chega até Jesus e fala, Jesus, por que você não me cura?
E aí, essa cena não tem na Bíblia. E é isso que eu acho massa da série, porque ela introduz você no contexto. E é algo que a gente depois nesse âmbito de série, a gente vai chamar de dedo do diretor, né? E ele coloca, tipo, Jesus falando, não, eu te chamei justamente do jeito que você tá, desse jeito, pra fazer algo que muita gente vai fazer, né? Então, por mais que você tenha seus defeitos aí, muita gente foi curada. Então, olha o tanto de gente que já foi curada e vai ser curada ainda, mas olha o tanto de gente que não é curada e que vai poder falar e curar no meu nome. É pouca gente. Então, é muito interessante isso. Acho que The Chosen traz essa visão muito massa do Jesus. Pensando nisso, é interessante. Humanizado, né? Exatamente. Interessante olhar para Paulo, né? Ele pede 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne dele. E há muitas elucubrações sobre o que é o espinho. A Bíblia não está nem um pouquinho interessada em responder o que é. Mas o que nós vemos ali? A minha graça te basta. E algumas vezes a gente quer lutar tanto contra o problema e não vê o todo, né? Paulo queria muito só resolver aquilo ali. Só queria ficar livre. Sim. Aí Deus vai falar, não, minha graça te basta. Sim. Porque eu acho que entra muito no testemunho do Didi, por exemplo, né? Seria muito fácil você ficar a vida inteira pedindo Deus me cura, Deus me cura. Ele pode fazer, né? Sim. Não, eu fiquei bastante tempo pedindo. Mas foi muito melhor você aceitar isso e ver o que Deus tinha por trás disso, né? Esse movimento, do que ficar só fixado na cura, né? Depois de um tempo eu consegui entender que, digamos assim, para Deus é muito mais interessante ter um deficiente pregando a palavra, tendo essa alegria que eu tenho e tal, digamos assim, sendo um exemplo de superação, glorifica muito mais o nome dele do que se eu fosse uma simples pessoa que nem o com pastor os dois Patrick, braços né? e tal. Exatamente. Não é à toa quando Deus fala para Paulo que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Não é à toa. Isso é fantástico.